Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mentalista Cético e esse pequeno vídeo que eu estou fazendo é com a intenção de fazer alguns questionamentos, né? E primeiramente eu gostaria de expor um sistema que está no Brasil há 520 anos, que é uma religião chamada judaico-cristã. É uma religião que nem a nossa, né? Ela veio da Europa juntamente com um invasor chamado Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui no Brasil e destruiu os indígenas, acabando com suas culturas e religiões, né? E hoje a gente tem essa religião maldita que foi um dos sistemas, né, que mais matou, né? O pior genocídio da humanidade é o sistema judaico-cristão na era da Inquisição. Quem não sabe disso é só dar uma pesquisada na história que está aí para todo mundo ver, né? Quando você faz esse tipo de questionamento, o religioso ele sempre vem mostrar um Deus perfeito, né? E ele usa um termo interessante, o design inteligente, né? Deus. Qual é o nome desse designer? Quem é esse designer? Esse designer estava onde quando ele mesmo criou o universo? Porque se vocês parar para analisar, esse design, para ele criar o universo, ele precisaria estar em algum lugar em específico, né? E para ele estar em algum lugar em específico, para criar o universo, automaticamente alguém teve que criar este espaço, esse ambiente para ele, né? Para esse Deus, para que ele pudesse começar a criar o universo, né? E aí, cristão? E agora? O que vocês teriam a me dizer sobre isso, né? Esse design inteligente, ele leva o título de Deus, né? Existe ele aí na mente humana, né? Desde que a gente se conhece como gente, né? Aí eu faço uma pergunta. Esse Deus, ele é atemporal, né? Certo? Então, se ele é atemporal, ou seja, se ele está fora do tempo, né? Então, em algum ponto da eternidade, esse Deus decidiu criar o universo, né? Ou seja, mas aí é que vem uma problemática, né, pessoal? Por quê? A partir do momento que ele resolveu raciocinar, pensar, para ver como ele iria criar o universo, né? Automaticamente decorreu o tempo, né? Raciocina comigo para vocês verem. A partir do momento que ele resolveu criar o universo, automaticamente decorreu o tempo. Portanto, ele também está preso ao tempo, né? E aí? Se ele está preso ao tempo, ele não é atemporal. Se ele não é atemporal, então ele não pode ser um Deus criador, né? Os religiosos, eles afirmam que Deus ele é perfeito, né? Então, só que se vocês parar para analisar, sabemos que na perfeição ela não admite falha, fraquezas, né? Derrotas, ignorância e arrependimento, um Deus que se arrepende, né? Um Deus onisciente que já sabe o final desde o princípio que se arrepende. Incapacidade. Incapacidade é o quê? Saber que pode livrar, mas não fazer, né? Inferioridade, né? Ou seja, criar o próprio inimigo. Que tipo de Deus cria o seu próprio inimigo? E claro, nenhum tipo de sentimento negativo, né? Como, por exemplo, ódio, rancor, sentimento de vingança, intolerância, né? Ou indiferença, né? Se vocês parar para pensar, raciocinar, por isso que eu gosto de usar o termo mentalista cético, né? Porque o mentalista, ele
tenta entrar na mente da pessoa para tentar fazer ela enxergar a realidade, né? Trazer para a realidade. O perfeito, ele é invencível, né? Suponhamos que exista um Deus perfeito. Ele é invencível, nunca se arrepende. Faz sentido um Deus se arrepender, né? Porque ele é onisciente, é um atributo que ele tem, não é isso? Por que ele vai se arrepender? E a Bíblia fala que ele se arrepende. Um Deus que não se arrepende, né? Que nunca se arrepende, ele é insuperável, indiscutível, infalível, né? É o máximo em poder, amor, justiça, sabedoria, inteligência, misericórdia e todos os atributos positivos possíveis, né? Porque sentimento negativo, né, é um sentimento, um atributo humano, cara. E atributos não pode ser esse atributo, ele não pode ser um atributo de um Deus perfeito, pois eu já expliquei aí o que é a definição de perfeição, né? Agora existe duas possibilidades para a existência desse Deus. Se realmente existe esse Deus, em relação à maldade do mundo, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou o mal. Isaías 45, verso 7. Afirma categoricamente que ele criou todas as coisas, inclusive o mal. Ou Deus não existe, por isso ele não faz nada, né? Em relação a evitar a maldade. Ou ele simplesmente não se importa, né? Se ele não se importa, ele é mau. Isso é lógico, para qualquer análise psicológica pode analisar isso aí. Se ele não se importa, ele é mau. Caprichosamente malévolo, um megalomaníaco, né? Quando você usa a lógica para o crente, né, porque a lógica ela é a inimiga número 1 do religioso, em relação a tudo isso que eu falei, eles vêm com uma retórica chamada livre-arbítrio. Engraçado, né? Se você analisar aquela história de Deus manipulando o coração de Faraó para não libertar o povo do Egito, né? O povo hebreu. Que coisa estranha, onde foi parar o livre-arbítrio de Faraó, né? Então, a retórica do livre-arbítrio, eu dou o exemplo Hiroshima e Nagasaki. Vamos usar esse exemplo de guerra, né? Porque lá foram mortos mais de 150 mil pessoas. Onde estava Deus neste momento? Segundo a ideia do livre-arbítrio, Deus pegou o livre-arbítrio de poucos governantes e do piloto do avião que soltou a bomba, né? E sobrepujou, né? É o termo correto. E ele sobrepujou o livre-arbítrio de mais de 150 mil seres humanos inocentes que não queriam morrer, né? Como é que pode isso? Só parar para analisar como pode um Deus pegar o livre-arbítrio de poucos e sobrepujar o livre-arbítrio de mais de 150 mil seres humanos inocentes que não queriam morrer. Outro exemplo interessante. Se Deus ele é onipresente, com certeza ele está no exato momento de um estupro e de um assassinato de uma criança, né? Ele está ali assistindo de camarote, com certeza. Porque o atributo o atributo da onipresença obriga Deus a estar em todos os lugares. Senão ele não é Deus, né? Só que, segundo os religiosos, Deus não vai interferir porque ele respeita o livre-arbítrio do psicopata, né? Mas, e o livre-arbítrio da criança que não quer morrer? Como que fica a situação dela? Porque se vocês pararem para raciocinar novamente, a partir do momento que Deus omite ajuda, indiretamente, automaticamente, ele já está interferindo no livre-arbítrio da vítima inocente que não quer morrer, que não quer passar por aquele sofrimento, né? Então,
Parece que Deus ele está mais preocupado em respeitar o livre-arbítrio do estuprador, do psicopata, do que da vítima inocente que não quer morrer. Vocês já pararam para pensar nisso? Desculpa. A religião, gente, a religião judaico-cristã, ela é um sistema, é uma codificação incodificável, né? Do incodificável, sei lá, é um termo que eu estava pensando esses dias. É uma explicação do inexplicável, cara, porque quando você apresenta a lógica, a realidade que sempre massacrou a religião, eles correm para a fé, eles correm para está além da nossa compreensão, cara. Não dá, velho. O ser humano incauto não aceita a sua incapacidade de compreensão, né? Ele não aceita isso. Então o que ele faz? Ele inventa pseudas verdades para cobrir a sua carência, né? O narcisismo do crente é tão grande que ele não consegue compreender, né, que nós seres humanos somos tão insignificantes, né? O telescópio Hubble, ele veio para detonar com a Bíblia, ele acabou com a Bíblia, né? Você pode pegar a sua Bíblia e jogar no lixo. A Terra não é plana mais. Não é o Sol que gira em torno da Terra. É o contrário, né? O planeta, gente, o planeta Terra, ele é insignificante no meio do universo, né? Como é que eu vou ter a pretensão de estar em contato com um suposto criador do universo? É por isso que acontece essas coisas ridículas por aí que vocês veem, gente rodando, caindo no chão, né? Pessoas fingindo estar incorporadas, né? É uma piada sem graça, né? E se vocês parar para analisar de novo, esse tal ser supremo do universo, ele é um ser que, segundo os religiosos, ele toma conta da sua vida até o que você faz dentro do banheiro, cara. Olha só que coisa mais absurda, né? Ele te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Olha que doideira. Tá aí a disposição da humanidade, né? Bisbilhotando a vida de cada um, cara. Isso é ridículo. Ou seja, ele é um tipo de um Deus que, segundo os religiosos, ele cuida do ser humano, né? Fica bisbilhotando o tempo todo, 24 horas. Mas deixa morrer por atacado e salva por avarejo. Morre um caminhão, morre aí um caminhão de crente, né? Geralmente, antigamente, o pessoal ia no caminhão para batizar, né? Vamos falar um ônibus. Morre aí um ônibus de crente no acidente, salva uma criança, pronto, foi um milagre. Deus salvou, Deus é justo. Isso se chama mesqueamento da divindade, gente. Por quê? Se vocês parar para pensar, a divindade não, a Via Láctea, né? Ela é um conjunto das estrelas do qual o Sol pertence. E é uma das menores, né? A nossa galáxia, só para vocês terem uma ideia, segundo o telescópio Hubble, tem só 100 bilhões de estrelas, né? E o Sol é a menor estrela já encontrada. É considerado uma estrela anã, gente. Insignificante. Mais de 90% das estrelas são maiores do que o Sol. Olha só que doideira. Sistemas planetários com centenas de planetas muito maiores do que Júpiter, que é o maior planeta da nossa galáxia. Então o que acontece? A Bíblia é uma mentira. É uma das maiores mentiras da humanidade. Prova disso é que os escritores bíblicos não compreendiam a cosmologia. Achavam que a Terra era o centro do universo, né? E que a mesma era plana e que o Sol girava em torno dela. Essa aqui é para os agnósticos. Agnósticos. Não existe Big Bang agnóstico. Foi uma farsa inventada por um padre. Dá uma pesquisada para vocês verem. Não existe tempo, vocês sabiam disso? Por isso que eu não comemoro Ano Novo. Eu acho uma idiotice isso, cara.
comemorando o novo. Por quê? Só porque a Terra teve o seu movimento de translação? O tempo não mudou, o tempo é o mesmo. Não tem tempo. A gente a gente é que se acaba. O ser humano é que se acaba, que morre, acabou. Mas o tempo está aí. Ele não existe esse negócio de tempo, gente. Essa história de tempo, isso foi uma invenção dos cientistas para tentarem compreender o universo. Só isso, né? Quando você estuda, por exemplo, a ciência de uma forma lógica e racional, você percebe que tudo é uma energia em transformação e evolução. Eu estou lendo um livro chamado O Universo que Veio do Nada, né? É interessante. Ele fala sobre a lei de Laurent Lavoisier. Porque se você estuda e sabe o que são energias e partículas e ondas que se transformam, aí você percebe que já acabou. E que não existe nada de criação, não tem origem, cara. É por isso que eu não considero agnóstico como ateu. Para mim, agnóstico é um religioso, é um ateu cagão que tem medo da possibilidade de estar errado. De estar errado. Ele se apega à aposta de Pascal, do mesmo jeito. Entendeu? O que eu queria que vocês compreendessem é o seguinte. É que se existe origem... Aliás, é que não existe origem na natureza. Não tem origem. Tudo é energia, transformação e evolução. O vácuo quântico, por exemplo, ele simplesmente é energia borbulhante que surge e desaparece dentro do nosso próprio sistema de energia, né? Porque o universo ele não tem beirada, que nem muitos pensam por aí. Ele não tem beirada, ele não tem borda, né? Não tem canto, não tem lado, não tem nada. O universo é tudo. Você mesmo faz parte do universo, gente. Nós somos resultados de entranha das estrelas. Todas as moléculas, tudo que tem na entranha das estrelas tem no nosso corpo. Engraçado, né? O DNA, todos os animais, plantas têm nosso DNA, não é isso? Por que não existe DNA no barro, né? Já que fomos feitos do barro, como diz a Bíblia, né? Caso de parar para pensar, né? Portanto, cidadãos, nada nunca começou. Nunca existiu um estado primeiro, rumo a um estado final. Não existe finais dos tempos. Jesus nunca vai voltar, isso é claro. Uma hora eu vou fazer um vídeo provando na Bíblia que Jesus nunca vai voltar. Até porque ele não existe, né? Isso tudo aí é uma impregnação de falácias metafísicas platônicas, socráticas, aristotélicas, cristãs na ciência. Ou seja, a religião enfiando o dedo na ciência, né? As sombras de um velho morto. É isso aí, pessoal. Tenham uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para todos. Forte abraço.